Olá, sejam bem-vindos à live sobre o mercado de trabalho na engenharia de sistemas cyberfísicos. Eu sou o professor Renan Trevisoli, sou o coordenador do curso de engenharia de sistemas cyberfísicos aqui da PUC de São Paulo. Sou o professor Renan Trevisoli, sou o Eu coordenador sou do curso de formado engenharia de sistemas em cyberfísicos engenharia elétrica aqui com da PUC ênfase em de São Paulo. eletrônica, Professor Renan fiz Trevisoli, sou pós-graduações coordenador na área formado de microeletrônica, então voltado para dispositivos elétricos, e sou professor da PUC aqui desde 2021. Então, sou novo, para dispositivos elétricos. mas já entrei Sou professor da PUC aqui na desde pegada 2021. desde a primeira turma desse Então, curso, né, sou novo. acompanhei o curso praticamente desde a sua criação, em toda a sua implementação, e hoje eu vou conduzir esse bate-papo, que faz parte de uma série de lives destinada a abordar mais profundamente o mercado de trabalho nos cursos que a gente tem no vestibular de inverno da PUC de São Paulo. Essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, sob condução do professor Flávio Saraiva, e tem como objetivo tirar as dúvidas dos estudantes que irão prestar o vestibular no meio do ano, cujas inscrições se encerram agora no dia 20 de junho. Então, esse é o momento para você, estudante, fazer todas as suas perguntas, compartilhar dúvidas, angústias. Enfim, é só escrever nos comentários que ao longo da live a gente vai esclarecer o que vocês nos enviarem. E hoje aqui a gente tem como convidada a nossa aluna Kimberly Pedroso, que é uma puquiana raiz, né, aluna veterana do último ano do curso aqui de Engenharia de Sistemas Cyberfísicos. Então, primeiramente, Kimberly, seja muito bem-vinda, né? Então, por favor, gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Muito obrigada pela apresentação, Renan. Queria agradecer também à Pró-Reitoria de Graduação pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui hoje, até porque a gente tem uma missão em comum, que é esclarecer todas as dúvidas dos nossos futuros puquianos. E isso me deixa muito alegre de ter sido convidada para isso. E eu creio que, nesse momento, especificamente de vestibular, de tentar entender o que você quer para o mercado de trabalho e até estudar para o resto da vida, talvez, é uma coisa meio pesada, é uma dúvida meio cruel que a gente tem na adolescência. Eu já tive do lado daí, alguns anos atrás, o professor Renan também, um pouco mais de tempo, mas ele também teve desse lado. E tirar essa dúvida e trazer esse esclarecimento, eu acho que é uma parte muito importante. Como o professor Renan falou, meu nome é Kimberly, eu estou no último ano de Engenharia de Sistemas Cyberfísico, eu faço parte do primeiro grupo que entrou para essa aventura mirabolante, que é a engenharia. E a minha trajetória até então foi um percurso muito louco, eu diria. Quando eu descobri a engenharia na PUC, especificamente de Sistema Cyberfísico, eu estava no meu segundo ano de matemática na Federal do Paraná, e estava legal, mas eu não sentia que me completava totalmente. E aí, num dia, rolando ali o feed do meu Instagram, eu vi um anúncio da PUC, que é uma faculdade super renomada, que tem uma história muito antiga já, uma ética muito boa. Vi que tinha um curso novo, achei esquisito, o nome. Falei, o que é uma engenharia de sistema cyberfísica? É da NASA? Que é isso? E aí, nisso, eu fiquei um pouco curiosa, fui pesquisar, e aí surgiu uma pulga atrás da orelha. Quando eu olhei a grade curricular, via que mexia com tudo e mais um pouco, então, desde a machine learning, eletrônica de potência e tudo mais, falei, tá, vou testar isso daqui, se der certo, que lucro, né? E aí, desde então, eu me aventurei nisso e tem sido uma experiência muito diferente. A PUC, creio que seja a primeira a trazer esse curso para o Brasil, para a América Latina. É um curso muito bem estruturado, apesar de novo. E a gente tem uma metodologia de ensino muito prática. Então, o tempo todo a gente está com a mão na massa, aprendendo e desenvolvendo projetos extremamente atuais para o mercado de trabalho. A gente é voltado para o mercado de trabalho, mas também mexe muito com a parte acadêmica. A gente tem muitas oportunidades acadêmicas dentro da faculdade, que é o caso das nossas pesquisas científicas. Professor, coordenador, doutor Renan Trevisoli, também é meu orientador de pesquisa científica, da qual eu adoro fazer às vezes, mas é uma oportunidade muito boa também para quem quer ficar dentro da academia, quer ter oportunidade de mestrado e doutorado. Diria que a gente tem um leque muito grande de atuação profissional, tanto na parte industrial e mercado de trabalho em geral, quanto na parte acadêmica. Certo. Bom, então, como você mencionou, né, a PUC foi pioneira nesse curso, né, então, o primeiro curso do Brasil voltado para a área de engenharia de sistemas cyberfísicos, em que justamente a gente pretende, né, então assim, é um curso novo, criado em 2021, né, justamente a primeira turma que você entrou, justamente pensando, né, em a gente abordar alguns temas que são recentes hoje na sociedade, né, então, por exemplo,
o uso que a gente tem da inteligência artificial. Então, assim, foi um curso que foi desenvolvido justamente procurando buscar esses temas, né, atuais, a área de ciência de dados, a área de inteligência artificial, né? Então, hoje, você faz algum estágio, você aborda esses temas na prática, como você considera, Sim! assim, essa inserção do curso que a gente tem em relação ao mercado de trabalho? Enquanto a isso, eu teria que dizer que a PUC dá muita oportunidade, inclusive no mercado de trabalho. Eu vou me colocar aqui como integrante da PUC, porque a gente recebe diariamente vários programas de estágios em diversas áreas, porque a área de atuação de um engenheiro por si só já é muito grande, e de um engenheiro cyberfísico é muito maior. Então, a gente recebe diariamente várias oportunidades de empresas que são parceiras da PUC. E aí, dentro disso, eu já tive a oportunidade de estagiar dentro do meu estágio obrigatório como data science, numa empreiteira, numa empresa na parte da engenharia civil, mas eu fazia o data science e foi uma experiência muito enriquecedora, até porque a gente acaba sendo um conteúdo complementar o que a gente tem na sala de aula. É claro que no mercado de trabalho a gente tem outros desafios, mas nada que não se combinados tanto ao ensino da universidade quanto do mercado de trabalho, é um plus, assim, gigantesco. Atualmente, eu mexo basicamente com machine learning dentro de uma startup, faço treinamento dessas IAs, que é também uma coisa super atual. Quando eu entrei no curso, lá em 2021, a gente nem tinha esse boom tão popular de IA. Então, a gente vê essa trajetória de que a engenharia de sistemas cyberfísica, ela também muda com o tempo, com a necessidade do mercado, de tão preparado que os alunos da PUC saem, ou estão, a gente não saiu ainda, mas que a gente está para o mercado de trabalho, a ponto de mexer com uma coisa que em 2021 não era popular, já existia, IA existe há muitos anos, mas que não era popular. Agora tem esse boom e a gente tem capacidade de atuar também nessa área. Eu acho isso basicamente incrível. E, Renan, eu queria te fazer uma pergunta. O que a gente estuda em engenharia de sistema cyberfísico? Poxa, eu ia perguntar se você já tinha descoberto até o 5º ano. Mas, então vamos lá. Então, bom, de forma bem geral, né? A gente tem um curso que é estruturado para a gente pensar num sistema físico, né? Então, quando eu falo no sistema físico, pode ser um robô, pode ser um relógio, um smartwatch, então algum sistema que de certa forma vai ter interação com alguma pessoa. Ou mesmo a gente poderia levar também para o lado industrial, né? Então, por exemplo, quando eu falo no sistema físico, poderia ser uma linha de montagem. Mas qual que é o diferencial? Toda a computação que a gente tem embarcada, né? Então, por exemplo, muito comum, bom, a gente tem vários cursos de automação, de controle de automação espalhados pelo Brasil, né, em que você está focando no processo industrial, como é que você automatiza o processo, como você usa robôs na linha de produção, né, e a nossa proposta aqui é justamente usar essas tecnologias que a gente tem emergente e ir além, né? Então, por exemplo, como é que eu vou agregar uma inteligência artificial dentro de um processo produtivo? Né? Então, além de eu ter um sistema automatizado, um sistema robótico, como é que eu posso usar a inteligência artificial para melhorar a eficiência? Né? Lembrando que aqui, quando a gente fala em IA, a gente está pensando, primeiro, do ponto de vista de aplicação, né? Então, diferente de cursos da área de computação, de ciência da computação, em que a gente pensa mais em como você constrói a IA, como ela funciona matematicamente. Aqui a gente está pensando mais no objetivo, qual vai ser o uso dela. Então, tem todo esse leque, né? E tem a parte de como é que, assim, né, o objetivo não é usar IA para substituir a pessoa, mas para aprimorar o trabalho, para aprimorar a eficiência, aprimorar os sistemas, né? Então, por exemplo, no ano passado, nós fomos aí visitar uma empresa aérea, né, que cuida da parte de toda a manutenção de aeronaves. Então, nessa visita, eles apresentaram para a gente como é que eles estavam usando justamente essa parte de análise de dados, data science, usando inteligência artificial para melhorar a manutenção dos aviões. Né? Então, por exemplo, como é que você faz uma manutenção preditiva, né? Assim, você não espera o avião dar problema para levar ele para manutenção. Você prevê quando ele vai dar problema e você antecipa isso, troca a peça em alguma janela de manutenção programada, quando o avião está em solo, e aí você tem menos problemas durante o voo. Isso é o que eles estão
começando a usar lá na indústria da manutenção, mas tem todo um campo de aplicação muito grande, né, em diversas áreas da indústria, ou hoje, né, a gente vive numa era também, assim, de dados, né, então tudo Sim. gera dados a todo momento, né, eu citei o meu smartwatch aqui, está gerando dados a todo momento também, que eu posso usar para fins biomédicos, poderia até transmitir os dados, sei lá, em tempo real para o médico. Duvido que o médico vai querer, né? Imagina todo paciente transmitindo o dado para ele. Vai ser meio chato, mas, Confusão. mas possível, né? Então, assim, de qualquer forma, você consegue fazer um monitoramento contínuo, monitoramento em tempo real. Então, a nossa ideia é pegar os sistemas físicos, que a gente tem os sistemas reais hoje, e justamente analisar essa parte, né, como é que funcionaria, digamos assim, essa parte da computação embarcada que a gente tem, né? Então, cada vez Sim. mais a gente tem uma computação distribuída, né, em todos os equipamentos, né, e como é que a gente faria essa parte da computação. Dando só um adentro dentro desse contexto todo de IA, que está em alta agora, é muito importante, além dessa utilização de IA desenfreada que a gente vê no mercado de uma forma geral, é como usar e da forma certa de usar. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, um exemplo bobo, falando sobre códigos que você pega dentro de uma IA. Legal, funciona, mas se você precisar debugar, você vai ter um problema. E eu acho que esse é o grande diferencial que a gente traz como um engenheiro, formando um engenheiro dentro da PUC, que é a capacidade de olhar para dentro desse problema, dessa questão, dessa issue que vai ter ali na linha de produção, ou até mesmo numa questão de manutenção de uma espaçonave, e ter a sensibilidade de entender o problema e propor uma aplicação para esse IA de uma forma assertiva. Porque hoje em dia a gente tem IA para tudo, e não necessariamente essas IAs são úteis para a sociedade. E aí, dentro dessa questão, nós, como engenheiros da PUC, eu creio que a gente tem uma sinergia muito grande, justamente pelos projetos que a gente desenvolve ao longo dos anos, que são muitos, de olhar de uma forma diferenciada para esses problemas e trazer uma solução que muitas vezes acaba sendo até criativa, porque a gente, por mexer muito com os problemas dos nossos projetos, a gente acaba se acostumando a resolvê-los. E na minha visão, posso estar enganada, mas na minha visão é isso que um bom engenheiro faz, resolver problemas. Sim. Se a gente for levar pelo lado da engenharia, de certa forma, a missão de um engenheiro vai exatamente nessa linha, né? Da gente estar resolvendo problemas e, de alguma forma, estar contribuindo para estar melhorando, digamos assim, com a qualidade de vida, né? Então, Sim. no nosso caso... Pode falar. Não. Então, no nosso caso, a gente tem, por exemplo, uma engenharia que ela é multidisciplinar, né, ou multi e interdisciplinar, porque envolve tópicos de diferentes áreas, né, em que justamente a gente procura resolver problemas que são, digamos assim, complexos, né? Então, Sim. Voltado principalmente para aplicações, né? Então, não é simplesmente, por exemplo, no caso do smartwatch, a gente fazer um dispositivo que meça os dados, mas assim, a gente quer criar informações úteis a partir disso, né? Então, como é que eu monitoro a qualidade de vida de uma pessoa, ou mesmo que seja a qualidade do sono, né? Porque, por exemplo, uma coisa é a gente falar, eu estou medindo com o meu relógio o batimento cardíaco, né? Como é que você sai do batimento cardíaco e extrapola daí para analisar a qualidade de vida? Tem toda uma ciência de dados envolvidas, né? Então, tem um caminho muito longo a ser percorrido entre você medir e você conseguir tirar alguma conclusão. E é justamente todo esse caminho, né, que a gente tenta percorrer. Aliás, você falou agora há pouco na sua frase um termo aí para o pessoal que eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece aí, quando você falou de debugar um programa. Tá, vamos lá. Geralmente a gente tem uma lógica de código para construí-lo, né? Então a gente vê o problema e é como se a gente fosse criar um prompt para aquele problema
enfim, a gente cria uma lógica como se frita um ovo. E isso precisa ser muito bem explicado, porque senão o computador ele não vai entender, ele não vai conseguir fazer o que você está pedindo. E aí, nessa debugação, geralmente é problemas de lógicas que a gente tem, e aí você precisa entender também da linguagem que o computador está tentando falar com você, que tem muitas, e inclusive a gente aprende muitas delas na engenharia de sistema cyberfísico, para poder fazer com que seu código funcione. Então, você vira um programador funcional, que além de saber fazer o código, você consegue debugar, que eu acho que é a parte mais difícil para os programadores hoje em dia. Que também é outra coisa que a gente tem. Por exemplo, uma coisa bem interessante, que a gente tem projetos que são desenvolvidos em várias linguagens de programação. Python, a gente fez já visão computacional com Python, a gente sempre usa o C para o Arduino e coisa do tipo. Não tenho o que falar, porque na PUC, especificamente no nosso campus, que não é a mesma do Monte Alegre, a gente tem uma construção de ensino realmente diferenciada. Quando eu pensei em fazer engenharia, eu achei que boa parte eu ia passar dentro da sala, aprendendo teorias e fórmulas, e pensei que fosse ficar maluco enquanto a isso. Mas, na prática, você vê que a PUC é muito mais organizada enquanto a isso e coloca todo mundo ali para trabalhar de uma maneira muito legal. Então, a gente mexe com tudo, desde microeletrônica, nanoeletrônica, que a gente está vendo agora, por exemplo, até braços robóticos gigantescos. E aí, nisso, acho que, de novo, entra numa sinergia bem legal com o que você falou, porque esses projetos, eles formam, de fato, a sua capacidade de engenheiro, de engenheira, para resolver aquilo. Um exemplo muito bobo, no primeiro ano, a gente fala muito que a engenharia de sistema cyberfísico é a nossa próxima revolução industrial. E aí a gente passa pelo primeiro ano tendo todas essas fases das evoluções industriais. Então, a gente começa ali com injeção hidráulica, depois automatiza um pouco, até chegar no que a gente tem hoje em dia de tecnologia, que é muito interessante também. E perguntaria um pouco sobre pesquisas, porque eu particularmente gosto muito da parte de pesquisas. O que você diria para os nossos futuros puquianos que também querem seguir na parte de pesquisa? Bom, então na parte de pesquisa, a gente tem o principal programa que a gente tem na parte de pesquisa seria a iniciação científica, né, em que justamente qualquer aluno do curso, desde que entrou no curso, no primeiro semestre você já consegue fazer inscrição para começar no segundo semestre, em que você pode desenvolver um projeto de pesquisa direcionado para aquela linha que você quer, né? Então funciona como uma formação complementar, né, em que você pode dar o foco dentro da sua área de interesse. Quer perguntar alguma coisa? Na verdade, eu queria complementar isso, que você citou que desde o primeiro semestre a gente já pode entrar com o processo de iniciação científica, porque era uma coisa que eu tinha muita dúvida quando entrei na universidade, de, caramba, eu estou no primeiro ano, o que eu vou ter de inteligência científica, de linguagem científica para agregar num mundo onde eu lido com doutores e mestres o tempo todo. E é muito legal, porque tem projeto de tudo dentro da universidade. Na PUC, então, a gente tem... É muito presente, é muito tátil isso. Você não precisa buscar muito para você encontrar. Não está escondida essa informação. E aí eu lembro que no primeiro ano não participei de nenhuma pesquisa, propriamente dito, mas logo no segundo ano eu fiz uma pesquisa sobre robôs flexíveis à base de gelatina. O que isso tem a ver com engenharia de sistema cyberfísico, né? Pois é, mas eu também podia mexer com aquilo. E depois você vai descobrindo que é muito mais complexo, tem uma integração e também tinha muito a ver com o curso. Acaba que tudo tem a ver com engenharia de sistema cyberfísico hoje em dia. E logo depois, de novo, aí já com o professor Renan, pensei, putz, vou trocar essa minha linha de pesquisa, não quero mais mexer com bioplástico, que também estava em alta essa coisa de ter um plástico biodegradável, de preocupação com o meio ambiente, quero mexer com uma coisa um pouco mais complexa que eu acho que vai mais para a minha linha de estudo. Fui para radiofrequência, totalmente oposto, mas ainda assim, ainda que seja um assunto um pouco distante e um pouco complicado, eu diria, para um aluno de graduação, a gente tem ótimos professores que te auxiliam o tempo todo em cima dos problemas que você tem e para te desenvolver. E, particularmente, eu acho que a pesquisa é um complemento muito bom para alguém que faz graduação, não só para quem quer ficar na parte acadêmica, justamente porque você cria uma sinergia com a responsabilidade, com já o contato
com textos científicos, que vai te ajudar muito em qualquer área que você queira prospectar durante a sua vida. Dentro disso também, a gente tem muitas divulgações de congressos acadêmicos, que é muito interessante. Inclusive, a gente teve um em Montreal, da qual o Renan foi representar a PUC. Muito interessante, não foi? Sim, foi justamente nessa linha aí da área da pesquisa do RF, inclusive no trabalho, em que o objetivo do trabalho era tentar otimizar o circuito usando a própria parte de usar a inteligência artificial, né? Então, tentar usar a inteligência artificial numa aplicação, né? Então, para a gente tentar otimizar um circuito, assim, porque, assim, dando a ideia, né, bem de forma superficial, mas a ideia era tentar captar a energia disponível no meio ambiente para a gente não precisar de baterias em dispositivos móveis. Né? Então, para a gente poder fazer um aproveitamento, a gente tem que ter um sistema muito eficiente, um circuito eficiente, que é muito difícil de ser projetado. Né? Então, a nossa solução, né, a nossa proposta, foi justamente de usar a inteligência artificial para a gente tentar otimizar esse circuito, tentar fazer um circuito que seja, assim, mais que tenha uma aplicação prática maior, né? Justamente porque como a energia é muito pequena que a gente consegue absorver num único sensor, é difícil ele conseguir alimentar de fato uma aplicação prática, então a gente precisa otimizar isso bastante. E aí deixa eu aproveitar e emendar na pergunta que a Júlia mandou aqui pelo YouTube, né, em que ela pergunta se a gente tem, né, se durante a formação a gente tem interação com outras áreas da PUC, seja em matérias interdisciplinares ou em projetos em conjunto. Né? E aí Posso eu, responder bom, essa? pode responder, uma aluna do curso, que já estudou os 5 anos do curso lá, fica à vontade. Melhor que está no 5º ano. Ainda não formei, calma. Não me expulsa da faculdade antes. Falta pouco, falta pouco. Mas, Júlia, sim, a gente tem interações com diversas áreas. Nos 2 primeiros anos, inclusive, são as matérias em comuns com engenharia de biomédica, engenharia civil, então você já conhece o pessoal ali, tem um contato maior com eles. Projeto conjunto sempre tem também, então você sempre está andando pelo campus e vê alguém de ciência da computação com alguma ideia mirabolante com o pessoal de biomédica, por exemplo. Ou alguém de sistema cyberfísico que também precisa de um apoio ali do pessoal de ciências de dados, de computação, e faz essa sinergia. Durante o ano passado, também tem um evento da PUC com parceria na Google, que é um congresso de IA, especificamente, da qual também é voltado principalmente para os alunos da PUC, se eu não estou enganada, e nisso, de novo, o Renan, como nosso orientador, fez uma sinergia, fez um contato entre uma aluna de biomédica e a minha pesquisa, nossa pesquisa, juntou os dois, e aí a gente tem um dispositivo para medir epilepsia, com essa parte de RF otimizado, então seria um aparelho de epilepsia portátil que não precisaria de uma bateria, que é super interessante. Então, sim, dá para você ter existe diversas oportunidades de você ter contato com outras pessoas, além também de ter as optativas, já mais para o final do curso, as optativas, e enfim, que você consegue pegar a parte de robótica, a parte de nanoeletrônica, e aí mesclar no que você mais gosta. Respondi certo, Renan? Bom, aí você está cursando, você está fazendo o curso, é a sua percepção, né? Então, sim, tá certo. Mas, assim, de forma geral, sim, a gente tem matérias interdisciplinares, né? A gente tem um curso que é baseado em projeto, então a gente tem o desenvolvimento de vários projetos ao longo do curso. Então, justamente dentro desses projetos, a gente procura também favorecer a interdisciplinaridade. Né? Então, por exemplo, um dos projetos que foi desenvolvido no primeiro ano era fazer o controle de um braço robótico por aplicativo. Então, isso envolve desde o estudo mecânico, para ver a análise da estabilidade, né? E um dos testes que vocês tinham que fazer era ver qual era o peso que o braço aguentava antes de tombar, né? Sim. Justamente antes dele perder o equilíbrio, e incluindo a parte da computação, a parte da eletrônica que está envolvida. Então, a gente tem o foco de justamente trazer projetos que envolvem assuntos interdisciplinares, né? Além de que, por exemplo, no caso mencionado pela Kimberly, a gente tem também esses projetos, assim,
tem a parte da pesquisa da iniciação científica, em que um professor pode colocar mais de um aluno dentro do mesmo projeto. E não necessariamente esse projeto precisa ser feito exclusivamente com professores do curso ou com alunos dentro do curso. Então, tem projetos mistos, né? Então, como que a Kimberly mencionou, entre alunos de sistemas cyberfísicos, alunos da engenharia biomédica. Tem outros projetos que estão em andamento, que envolvem alunos da computação junto com alunos de engenharia de sistemas cyberfísicos, né? Então, a gente sempre tenta favorecer essa interdisciplinaridade, né? Então, um dos pilares que a gente usa para fazer essa interdisciplinaridade é justamente baseado nos projetos que são desenvolvidos, né? Seja dentro dos projetos, digamos assim, curriculares que a gente tem, ou mesmo nos projetos extracurriculares, nos projetos complementares, como, por exemplo, iniciação científica. E tem alguns projetos que os próprios alunos desenvolvem por conta própria, né? E que aí a gente tenta apoiar da melhor forma possível. Por exemplo, um grupo de alunos que desenvolvem, montam robôs para participar de competições de guerra de robôs, né? Então, aí, envolve interação com outras áreas, o próprio grupo de alunos que faz parte desse projeto. A gente tem alunos da computação, de sistemas cyberfísicos, tem alunos que ingressaram agora nesse ano, que desde o primeiro ano, se eu não me engano, tem aluno da biomédica que faz parte também, e que desde o primeiro ano já estão se engajando nesses projetos, né? Para tentar, digamos assim, ter uma formação mais ampla, uma formação multidisciplinar, né, que tem uma abrangência maior, que é melhor para o currículo. E Olha, aí, indo o Alessandro está fazendo uma pergunta muito interessante, direcionado para você, senhor Trevisori, de Montreal. Como que o Brasil é visto nessa área lá fora? Você acha que a gente está atrasado? Qual que é a perspectiva do pessoal lá? Bom, nos congressos em que a gente costuma participar, a gente tem, assim, os trabalhos que a gente faz são bem recebidos, né? É claro, quando a gente pega proporcionalmente a quantidade de trabalhos brasileiros que a gente tem nesses congressos, dependendo do congresso, costuma ser uma participação, digamos assim, relativamente baixa, né? Então, a gente tem outros centros de pesquisas no mundo que, até por ter muito mais pessoas envolvidas, muito mais pessoas trabalhando dentro do tema, né? Por exemplo, tem centros de pesquisa na Europa que você tem lá 200 pessoas, 200 doutores trabalhando numa linha de pesquisa específica, né? Ou até mais do que isso. Então, assim, é claro que a produção científica que você consegue fazer dentro de um centro desse é mais elevada. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre presente nos trabalhos e os trabalhos que a gente costuma fazer aqui são sempre bem recebidos, né? Então, eu estive nesse congresso na semana passada, participando lá de Montreal. Haviam outros professores brasileiros também, de outras instituições aqui de São Paulo, instituições públicas, né, que inclusive fazem parte da organização do congresso. Então, assim, eu não diria que, assim, de certa forma, o Brasil está sempre um pouco atrasado nessa linha de pesquisa. A gente está sempre meio que correndo atrás do resto do mundo, né? Mas em termos de qualidade, né? Mas isso mais por uma questão até de investimento, de prioridade do ponto de vista de país. Mas em termos de qualidade da pesquisa que é realizada aqui, né? E aí não só falando até do nosso curso da PUC, mas falando de uma forma mais abrangente da pesquisa brasileira, a gente acaba não devendo nada para outros países do mundo, né? Mas é claro, Exato. você tem a China, assim, Índia, são países que investem muito em pesquisa, que tem muitos centros de pesquisa, né? Mas mas em termos de qualidade, a gente é muito bem recebido lá fora também. Pode falar. E mesmo com essa pequena, diria, diferença, não é uma corrida justa, eu diria, tecnológica, envolvendo vários quesitos, mas você sempre vê os professores da PUC representando a PUC nos congressos, e não é um ou dois, é um pessoal relativamente grande do corpo docente que participa desses congressos. E mesmo não sendo lá uma corrida muito justa sobre os projetos, a qualidade ela não cai. Então, os projetos que são desenvolvidos aqui no Brasil são muito bons. Mesmo que não tenham o investimento necessário, que a gente não tenha tanto acesso quanto um pessoal de indústria, a qualidade da pesquisa é boa, o que faz os nossos professores terem a oportunidade de participar de vários congressos internacionais e terem publicações em revistas excelentes de engenharia. Então, acho que... E aí, deixa eu voltar uma pergunta aqui para trás, que a Júlia tinha perguntado se precisa saber alguma linguagem de programação. Então, volto para você, Kimberly. Você, quando entrou no Não curso, precisa. sabia alguma?
Não, Não. eu entrei sabendo fazer contas como uma metade matemática, acho que saberia fazer. E logo, assim, nos primeiros anos a gente teve muito contato com Python, que não é uma linguagem complicada nem difícil, e os professores passavam bastante projetos e também a biografia, então a gente tinha onde procurar se a gente tivesse dúvida. Python e qualquer outra linguagem de programação hoje não é um assunto de sete cabeças, a gente consegue encontrar muito conteúdo, tanto dentro da universidade, quanto fora também, pesquisas de YouTube, enfim. Então, não, eu não sabia programar nada, e hoje eu faço machine learning, basicamente. Eu treino máquinas de IA que falam uma linguagem totalmente de computador. Então, não precisa ficar preocupado. Todo mundo que vai estar ali vai estar mais ou menos no mesmo nível, é basicamente nivelado, e todo mundo vai aprender junto. Acho que eu diria isso. E aí, aproveitando, né, o John fez uma pergunta aqui sobre a metodologia baseada em projetos. Se ela ajuda no aprendizado. Você, como aluna do curso, sua percepção sobre os projetos. Ajuda muito. Às vezes é chato, mas na maioria das partes é interessante. A gente passa por muitos projetos. Explica isso melhor pro pessoal. É porque a gente tem um sistema modular, diferente do que tem em algumas outras universidades, que é semestral. Então, a gente precisa desempenhar muito não um curto período de tempo, porque dá tempo de desempenhar nesse período que a gente tem, mas você precisa estar presente e saber o que você está fazendo. Você precisa prestar muita atenção naquilo, porque senão não vai acontecer o projeto. É um projeto que depende de você e talvez de 2 ou 3 pessoas ali do seu grupo, que só vai sair se vocês trabalharem de verdade. Então, a gente deu o exemplo do primeiro ano, que a gente passa por várias coisas, até criar um aplicativo ali de um braço e poder controlar ele de forma digital. Mas a gente tem assuntos super novos também, como é o caso do pessoal do 4º ano que estuda BMS, que é basicamente de bateria de carros elétricos. Então, a gente vê toda a questão de saúde de bateria, otimização de bateria, a corrente, carga, tensão, tudo que passa ali. E é um assunto super atual, que vai ser super interessante para se desenvolver. Então, a gente mexe com muita parte de simulação também, o que evita com que a gente queime muitos equipamentos, mas eu diria que, de forma geral, é muito enriquecedor a gente ter esses projetos, porque a gente aprende a lidar com um problema grande, que sempre são bem grandes. No caso, acho que do 2º ou 3º ano, por exemplo, a gente desenvolveu também uma fazenda uma fazenda solar, que com células solares, na verdade. Então, a gente tinha ali um sensor que se mexia de acordo com a luz, então ele buscava a melhor posição ali para otimizar a captação de luz através dessas placas solares, que também é um assunto super interessante, já que é, né, ecológico. E, enfim, a gente tem vários projetos ao longo desses anos, eles são basicamente interligados com as matérias que você tem, então você não vai estar desamparado e falar, gente, eu nunca toquei numa chave de fenda, o que eu vou fazer? Você não precisa ter, sei lá, vir de uma família de engenheiros para conseguir acompanhar o ritmo. Acho que é isso que eu diria. Porque se você nunca pegou numa chave de fenda, ou se você nunca pegou no ferro de solda, vai ter alguém ali para te auxiliar e falar como é que você tem que soldar, ou como é que você tem que soltar um parafuso. E eu creio que esses projetos que são manuais também, eles são muito bons para a gente desenvolver essa oportunidade de trabalhar em grupo com pessoas tão diferentes, que é no caso da nossa engenharia, mas também para preparar a gente para um mercado que não vai ser fácil. Então, eu gosto particularmente, acho bem interessante. Bom, como coordenador aí, né, assim, eu posso falar que, assim, o nosso objetivo em termos de usar projetos é justamente porque a gente acredita que na prática, né, quando você desenvolve um projeto na prática, quando você está com a mão na massa fazendo, você acaba aprendendo mais justamente essa parte de como tá operacionalizando, né? Então, quando a gente, inclusive, leva para o lado do ponto de vista pedagógico, na taxonomia da aprendizagem, o nível mais alto de aprendizagem é justamente quando você consegue colocar em prática o conceito, né? E não só lembrar de ter visto numa aula, lembrar de ter resolvido um exercício, né? Então, justamente, quando você consegue tirar o conceito do papel, implementar e ver o sistema funcionando, operacionalizar o sistema, é que aí a gente tem, de fato, um aprendizado efetivo, né? Esse é o nosso ponto de vista. Sem contar que é uma conquista muito grande, você pegar um projeto assim do zero e fazer aquilo
começar a engatinhar e você vê no final do ano um projeto pronto, com coisas que você nem imaginava que... Primeiro, você nem imagina que o projeto em si vai estar pronto até o final do ano, e aí depois você vê que você deu conta de fazer aquele projeto, ele está funcionando e já tem vários anexos nele. Então, eu lembro que, por exemplo, nessa fazenda de solar que a gente fez, nem sabia se eu ia conseguir fazer isso funcionar, e no final do ano a gente tinha um analisador de espectro para saber se ele estava mandando a frequência certa e recebendo. Então, assim, é uma loucura, mas é muito gratificante você ver que você dá conta de fazer. E dá. Simplesmente você tem o apoio de todas as partes, então você não fica desamparado. Qualquer dúvida que você tem, alguém vai estar ali para te auxiliar e você vai conseguir fazer com que o projeto literalmente saia do papel e funcione da maneira como tem que ser feito. Isso, vocês podem até não acreditar no começo do semestre que vai funcionar, mas a gente, como professor, a gente sempre acredita. Ou melhor, a gente tem certeza que vai dar certo no final. Né? Justamente a outra pergunta aqui era para você citar alguns exemplos práticos de projetos que foram desenvolvidos. Né? Então, acho que você já citou alguns exemplos. Né? Então, assim, só recapitulando, dentre os projetos que a gente tem o braço robótico, que você faz o controle, inicialmente um controle hidráulico, depois elétrico, depois faz um controle dentro do contexto de internet das coisas, um controle até pelo aplicativo no celular, né? Então a ideia é até fazer um aplicativo simples para estar controlando o funcionamento de um braço robótico. Temos projetos de carro autônomo, né? Então o carro que seguia a linha, o carro controlado por visão computacional, que tentava procurar o objeto e se mover na direção do objeto. Teve o projeto do seguidor solar, né, justamente tentando movimentar o painel solar para direcionar para a região onde a claridade é maior, né, onde você vai ter uma maior eficiência na geração de energia. Tivemos projetos do uso de ar no sistema de bateria, né, então a ideia seria estimar qual que é o estado de bateria, ou o estado a vida, né, da bateria de qualquer elemento portátil a partir de inteligência artificial, né, então como é que funciona esse processo de carga, descarga, para tentar otimizar a bateria. Tivemos alguns projetos voltados para a parte também de automação, de ciência de dados. Né? Teve mais algum projeto que eu estou me esquecendo agora? Creio que não. Fora projetos dentro das disciplinas, né? Vocês tiveram projetos de controle, sim, né? Tem o projeto que vocês têm que fazer na minha disciplina para daqui a 15 dias, mas isso daí depois fora da live. Mas, enfim, faz parte. É um projeto aí de um amplificador operacional, como é que a gente faz o desenvolvimento do circuito, como é que a gente projeta, desde calcular os transistores, até como é que a gente faz todo o circuito integrado. A gente sempre tem essa parte prática nos laboratórios, né? Então, assim, por mais que exista um projeto maior, um projeto que vai juntar todo mundo ali, todas as matérias, nessas outras matérias a gente sempre faz alguma coisa laboratorial. Então, a gente, por exemplo, na parte elétrica, nunca vi um diodo ou um relé na minha vida. Vai ter uma matéria ali que vai te auxiliar e vai te ensinar a usar aquilo para você poder implementar no seu projeto. Então, é bem legal isso aí também, eu gosto bastante. Outra pergunta do Alessandro também foi na linha de que forma o curso ajuda a lidar com tecnologias atuais. Né? Então, assim, dentro do módulo da estrutura que a gente tem, né? Então, a gente, bom, primeiro, uma parte que eu ainda não falei, mas a gente tem o curso estruturado em 5 eixos temáticos. Né? Então, o primeiro deles, a parte de construir o sistema cyberfísico, né? Então, a eletrônica envolvida, circuito envolvido. O segundo deles, a parte de fazer a captação de dados e transmissão, né? Então, como é que eu uso sensores para medir, como é que eu transmito esses dados entre dispositivos diferentes. A terceira parte, usada mais em sistemas robóticos, de como eu faço o controle, né? Então, por exemplo, como é que eu controlo o movimento de um robô, E aí o controle pode ser aplicado nas mais diversas em diversas aplicações, né? Até, por exemplo, como é que se mantém, sei lá, uma aeronave com um controle constante. O princípio é sempre o mesmo. A quarta linha, que é a linha da computação embarcada, né, que a gente precisa dentro dos sistemas. E a quinta linha, que é juntar tudo isso para construir um sistema físico. Ou melhor, o sistema cyberfísico. Né? Então, assim, a gente busca lidar com... Então, assim, dentro desses eixos temáticos, né, a gente acaba envolvendo essas tecnologias atuais, porque, assim, qual que é o princípio da internet das coisas?
eu ter vários dispositivos conectados, transmitindo dados a todo momento. Né? Então a gente cuida da parte de como eu faço o sensoriamento, a transmissão e o processamento desses dados. Né? Então, são as etapas básicas que a gente precisa para gerar essa internet das coisas, essa rede que a gente tem de dispositivos interligados. Então, tem alguns projetos, né, o projeto do segundo ano, que justamente era feita uma transmissão de dados com armazenamento online, pensando em como seria feita essa análise de dados. Né? Então, a gente busca focar assim, todos os elementos que são necessários para a gente construir um sistema interligado, como a gente tem no caso da internet das coisas. E ainda falando da metodologia... pode completar, Kimberly, desculpa. Eu ia falar justamente da nossa metodologia, porque a gente também aprende isso. Em 2 momentos do curso, a gente lida bastante com a parte de IoT, de uma forma um pouco mais profunda, então a gente começa já a ver as questões de organização de rede e coisas do tipo, até chegar em coisas mais superficiais. Mas é uma coisa que a gente aprende também. Então, não só aplicado em projetos, a gente tem a base para desenvolver um no TCC, por exemplo, se a gente quiser. Então, falando da metodologia, né, que a Patrícia perguntou aqui, se o curso pode ser comparado a instituições renomadas. Né? Então, por exemplo, a Patrícia cita aqui o Instituto Tecnológico de Massachusetts. A metodologia que a gente usa, né, que chama CDIO, que é Conceive, Design, Implement and Operate, é justamente uma metodologia desenvolvida pelo MIT. Né? Então, que a gente busca ensinar, né, assim, como fazer o desenvolvimento de um produto desde a sua concepção, o seu projeto, a sua implementação e a sua operacionalização. Né? Então, por exemplo, dentro do contexto aí que a própria Kimberly falou do projeto final de curso, do TCC, a ideia é os alunos encontrarem um problema, proporem uma solução, implementarem na prática, até chegar na parte de operacionalizar. Né? Então, seria justamente baseado na metodologia proposta por eles. Né? Então, dentro do projeto, a gente procura mostrar, digamos assim, esse ciclo de desenvolvimento do produto, né? Para a gente operacionalizar essa parte de como desenvolver o projeto em si. Né? E emendando na pergunta aqui, deixa eu ver quem que tinha feito. Gabriel. Bom, o Gabriel perguntou dos setores que buscam alunos, né? Então, assim, a área bancária é uma área que busca muitos alunos da engenharia, né? Isso é bastante comum, justamente porque alunos de engenharia lidam bastante com dados, né? E especificamente no nosso curso, a gente tem um módulo voltado para ciência de dados, para análise de dados, né? Que é algo que está muito em alta hoje, mas não só. A gente também tem alunos do curso que trabalham no setor de tecnologia de informação dos bancos. Né? Então, não só com análise de dados, mas também com a própria parte de segurança, né? A parte de tecnologia de informação. Então, essa é uma área que está sempre presente nas engenharias, mas a gente tem alunos também que fazem estágios em outras linhas, como, por exemplo, a Kimberly citou, que ela fazia estágio no setor de análise de dados de uma construtora, né? E agora está trabalhando em uma startup justamente em desenvolvimento de machine learning, né? Treinamento de modelo de machine learning. Sim. Enquanto aos bancos, eu acho que isso não é uma coisa que a gente consegue escapar muito fácil, justamente porque os bancos adoram engenheiros e como engenheiro você já tem uma área de atuação muito grande dentro do mercado. Um engenheiro pode trabalhar com qualquer coisa hoje em dia. Então, como engenheiro de sistema cyberfísico, você ganha algumas competências extras que ainda abrem mais esse leque, mas de forma geral a gente tem de tudo dentro do curso. Os últimos anos tem pessoal trabalhando em todas as áreas, não só em banco. Isso. A gente tem alunos que estão desenvolvendo... Bom, tem alunos que fazem robô por hobby, né? De desenvolver robôs, mas tem alunos que trabalham em empresas da área de automação também. Então, tem ciência de dados, tem automação, tem aluno trabalhando em empresa de telecomunicações. Então, a gente tem, assim, uma ampla gama de... Assim, como é um nome recente, é muito difícil alguém publicar na vaga de anúncio engenharia de sistemas cyberfísicos. Mas, por outro lado, os nossos alunos, eles acabam se candidatando às vagas que tem de controle e automação, vagas voltadas para a área de computação, de ciência de dados. Né? Então, a gente tem um leque de aplicação que acaba sendo bem significativo.
E Até aí, porque a indo para... gente está em todas essas áreas também, né? Tanto da ciência de dados, quanto, enfim, a gente é um grande apanhado das outras engenharias também. Então, a gente entende de tudo um pouquinho ali. A gente tenta justamente trazer essa interdisciplinaridade pensando no ponto de vista de aplicações práticas, né? E aí, indo para a pergunta da Bárbara, né, para quem curte A, o curso é indicado? Ou seria melhor um curso de ciência de dados e inteligência artificial? Bom, E aí, hein? aí eu diria o seguinte, né, os focos dos cursos são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, quando você pega um curso de inteligência artificial e ciência de dados, em geral você está focando em método, né? Então, como é que você faz, como é que são os métodos de análise de dados, como é que funciona uma rede neural, né? Ou como é que funciona alguma inteligência artificial, pensando até do ponto de vista de modelagem, ponto de vista matemático, como é que ele é implementado na prática. No nosso curso, a gente tem um módulo de inteligência artificial e a gente tem um módulo de ciência de dados, né? Então, a gente tem esses dois módulos, fazem parte da nossa graduação, junto com os outros, voltados ao controle, aos sistemas físicos, né? A diferença é que a gente procura dar um enfoque não tanto do ponto de vista de matemático, como funciona o IA, mas do ponto de vista de aplicação, né? Então, por exemplo, a Kimberly citou no começo aqui da conversa, da parte de IA, que assim, tem IA que é muito generalista, né? Então, por exemplo, a gente pega esses prompts de resposta que a gente tem na internet e qualquer pergunta que a gente fizer, eles respondem. Se responde certo, é outra história, né? Mas assim, né, qual que é o princípio de funcionamento dele? Ah, assim, a rigor, é uma análise estatística, né? Ele tenta fazer uma sequência de palavras que tenham um sentido lógico para aquela pergunta que você fez, baseado em textos similares que ele encontrou na internet, com os quais ele foi treinado, né? Meio esse é o princípio de funcionamento. Agora, isso não se aplica a casos específicos, né? Por exemplo, uma empresa que quer usar a inteligência artificial, por exemplo, a empresa lá de manutenção de aeronave que eu citei, quer usar a inteligência artificial para prever os dados. Não adianta usar um prompt da internet, porque os dados são dela, né? Só ela tem acesso a esses dados, só ela vai saber como funciona a manutenção numa aeronave. Então, a IA tem que ser treinada nesse caso, baseado especificamente pensando nessa aplicação, e não usar um IA generalista, um IA que está gerando texto, conteúdo, imagem. Então, a gente foca no uso da IA pensando na aplicação, né? Então, por exemplo, o projeto que foi feito de IA no quarto ano era o uso de IA para reconhecer objeto por visão computacional para direcionar o movimento de um robô. Então, tudo depende do objetivo na hora de escolher o curso, né? Então, assim, quem procura aprender mais sobre a metodologia da IA, como funciona o treinamento, talvez um curso de ciência de dados faça mais sentido. Não que a gente não dê o essencial, né? A gente aborda o essencial no curso também. Mas o nosso foco é voltar na aplicação, dentro de uma aplicação de engenharia, dentro de um produto, dentro de um serviço, como é que essa inteligência artificial, como é que essa ciência de dados poderia ser aplicada. Deixa eu ver. As outras perguntas que nós temos aqui, né? Então, o Vinícius perguntou em que áreas de atuação os profissionais podem trabalhar, né? Então, assim, a gente está se aproximando do final aqui, então eu vou ser sucinto, né? Então, Tá, assim... eu acho que eu faria uma pergunta reversa sobre. Eu perguntaria em que um engenheiro de sistema cyberfísico não pode trabalhar, tirando o hospital. Não, o hospital a gente também pode, dependendo da área. Aí é mais difícil. Se for ciência de dados, ok. Né? Então, assim, a gente tem dentro do nosso curso, a gente tem módulos voltados à construção do sistema, então que envolve parte de circuito, parte de eletrônica. A gente tem módulos que envolvem a parte de computação, inteligência artificial e ciência de dados. A gente tem módulos que voltam à parte de controle, né, como, por exemplo, o controle que eu falei de movimento, posicionamento, muito usado na área de robótica e automação. Então, a princípio, áreas que envolvam essas linhas, né, um pouco relacionada com engenharia elétrica, controle e automação, e tópicos relacionados com computação, especialmente quando a gente pensa em computação aplicada, né, e não com o desenvolvimento de métodos computacionais, mas como a gente aplica eles e no desenvolvimento de produtos e serviços, os nossos alunos poderiam estar trabalhando, né? Então, assim,
tem várias linhas dentro dessa era de transformação digital em que a gente pode aplicar os conceitos da engenharia de sistemas cyberfísicos. E aí a última pergunta aqui, se os alunos conseguem desenvolver inovação em produtos, se os alunos que conseguem desenvolver inovação são estimulados a criar startup, né? Aí eu vou até citar um exemplo, né? Porque, por exemplo, tem o Instituto TIM, que ele fornece, que ele tem um programa, né, justamente de alavancar projetos de formatura de cursos, como trabalhos de conclusão de curso, como justamente para os alunos criarem a sua startup, né? Então, um dos grupos da turma que está se formando agora no final desse ano, né, justamente se inscreveu nesse processo, né, justamente porque eles estão pensando em criar um produto inovador que envolve inteligência artificial, que seria um forno de uso industrial com controle híbrido, e transformar isso num produto e lançar isso no mercado. Então, eles se inscreveram nesse programa, a princípio eles foram aprovados no programa, então eles vão ter, aí é externo, né, mas de qualquer forma, a gente sempre incentiva a participação nesses programas, então eles vão ter etapas de mentoria, possivelmente um financiamento para estar desenvolvendo o produto, né? Então, sim, a gente procura estimular, né, a criação de startup, né? Tem um dos módulos que tem algumas disciplinas voltadas para empreendedorismo e para estratégia de negócios, né? Justamente mostrando, assim, qual seria, digamos, o caminho das pedras para você começar a desenvolver uma empresa a partir de um produto, né? E sempre que possível, a gente procura incentivar isso. O próprio congresso de IA feito na PUC também fornece uma bolsa auxílio que também pode ser usado pensando em estar desenvolvendo produtos. Então, assim, a gente sempre busca isso, né? E Então, uma questão da PUC ter muitos contatos comerciais, isso é muito legal, porque sempre a gente tem alguma novidade com alguma empresa que aparece ali pelo campus e quer alunos que desenvolvam alguma coisa inovadora ou que está fazendo alguma pesquisa com potencial de mercado. E eu acho que isso é um diferencial bem grande também das empresas estarem sempre presentes ali no nosso campus, buscando contato com a gente. Então, sim, a gente tem muito incentivo de todas as partes também, para que se a gente tiver um produto comercial, a gente vá para o comércio, vá para o mercado e desenvolva isso. hoje a gente não tem uma incubadora lá dentro, mas a gente tem algumas parcerias, tem o PUC Angels, por exemplo, que foi criado, uma instituição criada pelos alunos da PUC, do ponto de vista de tentar ajudar. Então, assim, a gente tenta incentivar a criação, né, dentro dos programas que tem, seja externos, seja internos, e aí tentar ajudar da melhor forma possível, inclusive, digamos assim, ajudando no desenvolvimento do projeto, a consultoria, digamos assim, com relação à parte de documentação a ser submetida, né. E aí, na última pergunta, o Alessandro disse que tem interesse nas áreas aeronáutica e aeroespacial. Então, assim, no nosso curso, a gente não vai ter esse contexto, digamos assim, da parte aeronáutica, né? Então, por exemplo, né, questão aeronáutica, aerodinâmica, como é que um avião mantém sustentação, né, a parte de mecânica dos fluidos que serve para manter a estrutura no ar. A gente tem um básico de mecânica dos fluidos, obviamente, um básico de resistência dos materiais, mas obviamente não é o foco fazer esse tipo de análise mecânica. Agora, em todas as áreas hoje, a gente tem uma computação muito forte e muito presente, né? Então, se você pensar do ponto de vista da computação, dos dados que estão sendo analisados, sendo transmitidos pela aeronave, ou mesmo do sistema eletrônico que você tem embarcado dentro de um avião, aí a gente poderia estar ajudando no desenvolvimento desses sistemas de sensoriamento, né? Dessa parte de medição de dados, transmissão e análise de dados. Então, pensando assim, do ponto de vista de controle do funcionamento, né? Mas sem entrar em detalhes na parte mais mecânica, funcional da aeronave, que aí a gente realmente não vai entrar em detalhes, porque não é o foco do curso, né? Então, acho que já deu o nosso tempo, né? Então, Kimberly, gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Olha, eu gostaria de dizer sim. Eu gosto muito de estudar na PUC, de fazer esse curso. Foi uma loucura ter escolhido e de como isso chegou até mim.
mas é uma das escolhas que eu tenho certeza de que vai fazer muita diferença para o meu futuro e daqui a alguns anos, quando, enfim, for uma mestra ou uma doutora, quem sabe, carregar o nome, principalmente da PUC, com um diploma da primeira graduação, é uma coisa de que eu vou me orgulhar infinitamente. Então, além de tudo, a PUC é uma instituição muito boa, está sempre apoiando a gente e eu sou muito grata também por essa instituição que é tão interessante. Bom, então agradeço a Kimberly pela presença, né? Assim, eu como coordenador do curso estou disponível para qualquer um que tiver alguma dúvida relacionada com o curso. É só entrar em contato, seja pelo e-mail que está lá no site do curso, na página da PUC, ou pode seguir o nosso Instagram, que é @sistemascyberfísicos_pucsp, que a gente também, lá no Instagram, a gente acaba divulgando alguns projetos que são realizados, algumas notícias recentes do curso, e também, se fizer pergunta lá, mandar uma mensagem direta, também vai chegar para mim essa pergunta, eu respondo, e eventualmente quem quiser conhecer o curso, ir mais detalhes, quiser marcar uma visita, a gente está sempre aberto a esse contato, entrar em mais detalhes, principalmente quando tem, digamos assim, algumas dúvidas que são bastante peculiares aí do interesse de cada um, né? Aí marca uma conversa com a gente mostra o campus, e fornece informações mais detalhadas, inclusive de toda a estrutura do curso, como é que o curso foi estruturado, como é que ele funciona. Então, pessoal, não se esqueçam, as inscrições do vestibular de inverno da PUC, que seria o vestibular agora do meio do ano, se encerram no dia 20 de junho, né? Então não deixem para a última hora, que as chances de perder o prazo são grandes, então vem ser PUC, esperamos vocês e muito obrigado.